Então, pessoal, continuamos. Eis que segue uma das criações artísticas do poeta Fernando Pessoa. Após analisá-la, elucide os elementos em questão. Os elementos são emissor, receptor, mensagem, código, canal, contexto. Então, vocês já devem ter ouvido falar, né? Então, o emissor é o quê? É aquele que emite, ou seja, que pronuncia ou envia uma mensagem. O receptor é aquele que recebe a mensagem enviada pelo emissor, com a mensagem é destinada a ele, também chamada de destinatário. A mensagem é o conteúdo que é expedido e enviado. O código é o modo como a mensagem é transmitida, ou seja, escrita, fala, gestos e etc. E o canal, que é a fonte de transmissão da mensagem, que é revista, livros, jornais, rádio, TV e etc. E, por último, o contexto. Situação que envolve emissor e receptor. Então, são todos esses elementos, né, que são os elementos nossos da comunicação, para fazermos a análise desse poeta artístico de Fernando Pessoa. Então, esse no caso é o poema. Mar português. Ó mar salgado, quanto do teu sal são lágrimas de Portugal? Por te cruzamos, quantas mães choraram, quantos filhos em vão rezaram, quantas noivas ficaram por casar, para que fosses nosso o mar. Valeu a pena? Tudo vale a pena, se a alma não é pequena. Quem quer passar além do bojador, tem que passar além da dor. Deus ao mar, o perigo e o abismo, deu, mas nele é que espelhou o céu. Então é um poema, né? Um poema bem interessante. Então ali, o que seria essa aqui para vocês analisarem? Solidão, onde tem várias pessoas, mesmo assim todas elas estão pensando do quê? Na solidão. Então, o que dizer dessa foto? No cartoon apresentado, que nós acabamos de mostrar que tem várias pessoas juntas, mas eles estão o quê? Todos eles estão na solidão. O significado da palavra escrita é reforçado pelos elementos visuais, né? Então, o que nós vimos lá, cada um, por exemplo, estava pensando em uma letra que formava solidão. Então, é reforçado pelos elementos visuais próprios da linguagem não verbal. A separação das letras da palavra em balões distintos contribui para expressar principalmente a seguinte ideia. Primeiro, a dificuldade de conexão entre as pessoas, né? Então as pessoas ali têm dificuldade, mesmo elas estando em todos os meio ambiente, uma dificuldade de conexão entre as pessoas. A aceleração da vida na contemporaneidade, o desconhecimento das possibilidades de um diálogo, né? Que eles podiam estar fazendo um diálogo entre eles, o desencontro de pensamentos sobre um assunto. Então, tudo isso, né, faz com que as pessoas se sintam o que só, né? Alguém já teve essa sensação que está em um lugar onde tem muitas pessoas, mas as pessoas não se aproximam, não conversam, tem toda essa dificuldade de conexão entre as pessoas, falta de convívio com a sociedade, ela se sente só, mesmo ela estando num ambiente onde tem muitas pessoas. Outro exemplo. O pai conversa com a filha ao telefone e diz que vai chegar atrasado para o jantar. Nessa situação, podemos dizer que o canal é o pai, a filha, os fios de telefone, o código, a fala. Então, quais deles a gente pode dizer? Ou seja, pode ser todos eles?
Então, para a gente analisar, pode ser todos, pode não ser. Então, nessa conversa, né, que o pai fala por telefone, eu acredito que seja todos, né, que a gente utiliza. O próximo. Só existe a comunicação quando a pessoa recebe a mensagem que entende o seu significado. Será que é real? Não? Para entender o significado de uma mensagem, não é preciso conhecer o código. As mensagens podem ser elaboradas com vários códigos formados. Para entender bem um código, é necessário conhecer as suas regras. Conhecendo os elementos e as regras de um código, podemos, então, combiná-las em várias maneiras, criando novas mensagens. Então, são vários tipos que a gente tem, né? Os tipos de comunicação lá, que seja verbal ou não verbal. E depois a gente vai falar mais um pouquinho sobre como é um tipo de comunicar também, né? Que é através das revistas. Hoje a gente quase não tem muito, mas é através das revistas também, que é o meio da gente se comunicar. Então, ali, né, são, no caso das letras, que nós vimos sobre o significado delas, né, das frases. E depois a gente tem essa que são todos os meios da gente também se comunicar. Né? A gente se comunica muito através do WhatsApp, através das figurinhas, que é um meio de comunicação um pouco mais fácil, uma maneira da pessoa se expressar. Então, como se comunicar? Saber se expressar em diferentes situações e envolver o ouvinte no momento certo e com as palavras certas. Pode te ajudar a convencer clientes, explicar ideias, estabelecer uma estratégia, defender um ponto de vista ou até mesmo conversar sobre assuntos informais de maneira mais eficiente. Ou seja, saber se comunicar. Essa maneira da gente se expressar, então a gente vai para um exemplo bem prático para vocês. Por exemplo, vocês estão precisando de alguma coisa do pai, da mãe de vocês, de um colega. Você vai saber se expressar, ou seja, você vai ver toda aquela situação, você começa a conversar com ele, envolver ele naquela conversa sua, e daí você vai pedir alguma coisa a ele, um favor, não sei, alguma coisa. Daí o que acontece? Você soube se expressar, soube se comunicar, que a pessoa não vai ter, você vai conseguir convencer ela que a pessoa não vai ter como negar aquele favor, ou emprestar, ou dar, por exemplo, o pai dá um dinheiro, alguma coisa nesse sentido, né? Só um exemplo. É a mesma coisa de convencer ao cliente a explicar as ideias. É uma forma de se comunicar de um vendedor. Tem alguns vendedores que, como ele sabe se comunicar, sabe se expressar, sabe se envolver a pessoa acaba comprando, né, o produto daquele vendedor por tudo isso, por ele saber se comunicar. Então, porque tem alguns vendedores que eles não sabem se comunicar, eles estão lá mesmo para vender, só para vender, né? Eles não sabem se comunicar, não sabem convencer o cliente, não sabem expor as ideias, explicar por que aquele produto é bom, defender o ponto de vista dele, né? Conversar sobre outros assuntos, né? Sei lá, puxar um outro assunto. Tem alguns vendedores que até brincam, ser corintiano, ser palmeirense, enfim, não tem isso, não vem ao caso. Mas ele sabe se expressar, ou seja, ele sabe se comunicar com o cliente, que ele acaba fazendo o quê? Convencendo para que o cliente compre aquele determinado produto. Então, de todas as situações, a gente saber se comunicar, usar esses tipos de comunicação, esses tipos que nós falamos sobre a escrita verbal, não verbal, falada, escrita, gestual, então tudo nos auxilia muito a gente saber se comunicar de maneira bem eficiente. E mesmo na empresa, vocês como jovem aprendiz,
Ah, eu queria que adiantasse uma férias, é só um exemplo. Ah, eu precisava das férias mais para tal dia, eu vou ter um compromisso tal dia, mas esse dia eu vou estar trabalhando. Então, você saber se comunicar, saber conversar, saber envolver a pessoa naquilo que você, para ela ouvir você, a gente acaba conseguindo, né? Então, é uma forma da gente se expressar e saber comunicar com as outras.